1, 2, 3. Sou Edson Carvalho Nobre, tenho 50 anos. Eu sou a Mara. Gosto de fazer meu trabalho, que é artesanato. Eu fico feliz em vir cantar. Cantando, tu bota a tua emoção pra fora. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os Sou bipolar, faço tratamento aqui no hospital e canto aqui no coral. a casa, a montanha E eu tive depressão. e o sol a sorrir no papel. Para sermos saudáveis, precisamos estar em equilíbrio. Muitas vezes a tosse ou a dor nos mostra facilmente que nosso corpo não vai bem. Mas será que é tão fácil perceber quando nossa mente não vai bem? Problemas psíquicos como a depressão ou a bipolaridade, se não forem tratados, podem causar graves problemas na vida pessoal ou na vida profissional. Para quem tem depressão, é como se a vida perdesse o rumo, ficasse sem graça. Já quem tem transtorno bipolar vive numa montanha russa. O humor varia da euforia à depressão. O que é transtorno bipolar e depressão e o que eles têm em comum e o que eles têm de diferença? As pessoas que têm períodos de euforia, elas nunca, né, isso é uma observação clínica, elas nunca só têm períodos de euforia. Elas, em algum momento da vida delas, vai aparecer o polo depressivo. Então, não existe um quadro unipolar, eufórico ou maníaco. Já as depressões, não. Existem pessoas que só têm, ao longo da vida, períodos de depressão, né? Que não tem esse polo para cima. Elas ou estão deprimidas para baixo ou estão perto da normalidade delas ou no estado basal delas. Diferente dos bipolares que alternam fases de depressão com períodos de euforia. Então, no momento no estado de depressão que eu me encontrava, eu não tinha prazer em nada. Então, fugiu, a criatividade ela sumiu, né? Era um vazio que tomava conta. Eu absorvia tudo e não resolvia nada, né? Então, eu achava que eu ficando quieto era uma forma de quieto e não falar, era uma forma que eu tinha de não me envolver. E foi muito pelo contrário. Então, as coisas acumularam e, de uma certa forma, elas explodiram. No emocional, no profissional, em todos os sentidos, né? Ela detona. A comunicação entre os neurônios é feita pelos neurotransmissores. A serotonina, noradrenalina e dopamina são neurotransmissores diretamente relacionados ao humor. Quem sofre de depressão pode sofrer uma desregulação destas substâncias em áreas do cérebro responsáveis pela iniciativa, pelo prazer e pela motivação. A recomendação é que depressões de leves a moderadas iniciem por um médico geral, vamos dizer assim, os sistemas de saúde mais integrados tendem a trabalhar assim. Esse médico geral, esse profissional da saúde geral, ele vai poder primeiro fazer esse diagnóstico e ver qual é a melhor conduta, vamos dizer assim, né? Quando é uma depressão muito leve, às vezes só conversar um pouco, a pessoa voltar outras vezes para conversar com
por exemplo, uma pessoa que está mais deprimida, que perdeu uma pessoa importante na vida dela, quer dizer, ela puder conversar algumas vezes sobre esse assunto, sobre a vida dela, como mudou com a perda da pessoa, muitas vezes é suficiente para essa pessoa se reencaminhar e não precisar de um outro nível de intervenção mais sofisticada. Em depressões de moderadas a graves, é que, em geral, se precisa de um tratamento mais especializado, vamos dizer assim, né? Que aí podem ser desde psicoterapias focadas na depressão, que mostram eficácia nas depressões moderadas, ou medicamento, né? Consegui, mas foi com ajuda profissional que eu conseguia a dar a volta por cima. Né? Percebeu que sozinho não ia conseguir? Eu não ia conseguir, não. Eu tinha certeza que sozinho eu não ia conseguir. E outra que eu não escondi nada também, né? Então, pessoas conhecidas que viam minha situação, eu falava também, né? Então, eu não escondia. Eu assumia o que eu estava sentindo, o problema que eu estava vivenciando ali. E aquela sensação toda era diferente de uma tristeza normal da vida, assim? Que aí junta... tem vários fatores, né? Então... te abala, a tristeza ela vem, né? Isso é uma coisa muito ruim. O humor saudável, ele é autorregulado e ele dança conforme a música. Se as coisas estão bem, esse humor vai estar rendendo bem, a pessoa tem energia, tem disposição, tem uma boa vontade em geral em relação à vida, um certo otimismo. E quando as coisas acontecem de maneira adversa, esse humor tende a balançar. Ou a pessoa fica mais irritada, ou mais triste, ou mais chateada, ansiosa. Mas logo depois ela volta a ficar bem se essa coisa passa. Humor instável significa que a pessoa começa a ter alterações de energia, de disposição, tanto para cima quanto para baixo, sem um motivo aparente. Olha, Deus que me conhece por gente, eu acho que eu já nasci bipolar. Eu me trato Deus pequenininha. Eu me lembro que a minha mãe me levava para consultar, né, em psiquiatras. Sim. Né? E o que acontecia contigo quando tu tinha crise? Olha, quando eu entro na depressão mesmo, agora eu já aprendi a me conhecer. Sim. Tá? Quando eu entrava na depressão profunda mesmo, eu começava a me fechar, não gostava de falar com ninguém, sabe? Eu só queria dormir, sabe? Deus o livre se alguém me acordasse. Eu levantava com um gênio do cão encostado. Fico muito chorona, qualquer coisinha eu choro, tá? Mas não boto nada pra fora. Mas a grande marca da bipolaridade é essa instabilidade, ou seja, a imprevisibilidade do humor. E essa imprevisibilidade do humor pode ir para cima, ou seja, o humor pode ficar mais exaltado, eufórico, ou muito irritado, muito energético, com excesso de energia, não tem necessidade de dormir tantas horas quanto normalmente, ou seja, claramente a pessoa sai para um nível de energia bem maior. A gente chama esse período de mania, não confundir com a mania de limpeza, mania de checar coisas. Esse é um tipo de mania que tem a ver com transtorno obsessivo, né? A mania que a gente está falando é euforia, mas essa euforia pode ser mais vibrante, elétrica, energética, cheio de vontade de fazer tudo, desejos muito aflorados, e também pode ter uma versão mais irritada, mais combativa, mais agressiva, mas também claramente fora do que era o período normal da pessoa. E quando eu tô na fase da euforia, tudo tá maravilhoso, tudo tá bom, sabe? Mas daí que eu tenho que me cuidar por causa da compulsão em compras, né? E que tipo de coisas que a senhora comprava? Tudo que vinha na frente. Desce que eu quero aquilo, e assim tu vai. Daí depois quando cair a tua ficha é tarde demais. Daí foi lá, a dona Mara querer devolver, ninguém aceita. Daí tô devendo. A senhora estava falando que hoje está se sentindo eutímica, né? Hoje agora eu tô em eutimia. Tá. Sabe, tô bem. Tá bem. Então a senhora consegue perceber isso? De quando tá bem, quando tá estável. Sim. E quando tá o barco vai virar. Isso. Como é que é isso do barco virar? É uma tempestade, né? Tu tá em alto mar e
O barco vai virar a qualquer momento. Mas eu já aprendi a me conhecer. Com o tratamento, a Mara se diz eutímica porque ela está agora sentindo o seu humor regulado ou autorregulado. As coisas podem acontecer na vida dela e ser chatas ou boas, mas ela vai ter uma reação proporcional e de tempo equivalente a essa situação. Não uma coisa completamente desconectada do ambiente ou de proporcional. Então uma pessoa, né, que acontece uma pequena coisa boa, a pessoa já acha que é coisa, ou ela recebe um elogio, ela já pode achar que é a pessoa mais importante do mundo, ou seja, mania de grandeza, essas coisas que estão muito vinculadas à bipolaridade, né? Então são coisas desproporcionais ao que se esperaria de um quadro normal. O transtorno bipolar é hereditário? Sim, tem uma grande parcela de hereditariedade, talvez 60%, 70% vem dos genes, do temperamento dos pais, que pode deflagrar uma bipolaridade, dependendo do ambiente, ou não. Mas então, em torno de 30% a 40% vem do ambiente, mas o que é importante é realmente essa interação entre a carga genética da pessoa e do seu temperamento com o ambiente em que ela cresce e se desenvolve. Os estabilizadores de humor alteram a criatividade e a produtividade? Sim, alteram para melhor, ou seja, quando a pessoa está em mania ou em euforia, ela está com uma criatividade que na verdade está desconectada da realidade. Ela tem uma grande sensação de criatividade, mas não produz nada com isso. Então, o tratamento faz com que a criatividade fique mais produtiva dessas pessoas, para não falar nos quadros de depressão em que não tem como fazer nada, então não tem nem criatividade nem produtividade. Se essa pessoa fica estável e o seu temperamento está preservado, essa pessoa continua criativa e aumenta a sua produtividade com o tratamento. Quem sofre de transtorno bipolar fica sem limites? Não quer dizer que a pessoa não tenha nunca limites, mas em alguns momentos ela realmente passa dos limites, seja em compra, seja dirigindo, seja em festa ou relações sexuais, enfim, tem momentos em que ela pode passar do limite. Mas basta uma passada do limite para ter uma grande consequência na vida das pessoas, por isso que é realmente importante tratar. Terapia, conversa com o psiquiatra foi a melhor forma que era o que eu precisava, né? Então a ajuda foi fundamental nisso aí. Oscilações de humor podem ser absolutamente normais e qualquer pessoa pode apresentá-las. O importante é avaliar até que ponto isso causa prejuízo para a pessoa. A senhora colocou que depois do diagnóstico de 97, aí sim começou o tratamento. Uhum. Comecei tratamento mesmo. Tá. E com relação à família, será que o diagnóstico ajudou a família? A minha família me apoia muito, sabe? Eles sabem que eu sou bipolar e eles me apoiam muito. Se eles veem que eu tô meia fechada, ou eles tentam levantar o meu astral, ou a primeira tentativa não deu certo, eles ficam na deles, deixam eu. Antes eu incomodava muito, sabe? Eu era agressiva, eu era... Né? Agora não, agora eu já tô... Quando eu vejo que eu vou entrar, eu me recolho para os meus aposentos, fico lá no meu quarto, vejo televisão, fico quieta, não gosto de conversa. A senhora reconhece e já faz uma... Já reconheço, então eu já... E a minha família já sabe, já me conhece, então respeita a minha atitude. Tá. E o que se tem hoje em dia de opção de tratamento para o transtorno bipolar? Na doença bipolar, nós vamos utilizar principalmente os estabilizadores de humor. Aqui é uma família de medicações que inclui o lítio, que é talvez o mais conhecido, diferentemente da depressão, que vai ser tratada então com antidepressivos, que é uma outra classe medicamentosa. Os melhores resultados no tratamento da doença bipolar são no dito tratamento profilático, ou seja, o indivíduo faz o tratamento para não ter os episódios da doença. Ele realiza o tratamento mesmo quando ele não tem a doença, ele está sempre fazendo para não desenvolver. E
qual seria o papel da psicoterapia no manejo do transtorno bipolar? No transtorno bipolar, as melhores evidências que nós temos é da eficácia profilática do tratamento medicamentoso. As terapias não têm tanta comprovação de eficácia para a doença, né? Nós observamos que as psicoterapias, elas sempre tendem, né, pelo menos a sempre ajudar o indivíduo a melhorar a sua qualidade de vida, a sua adaptação ao ambiente, suas relações familiares, eventualmente voltar a ter uma vida produtiva. Então a terapia tem esse valor. Só que ela, mesmo sendo muito interessante para melhorar a vida da pessoa, ela não previne os novos episódios da doença. Depois de uma crise, seja ela maníaca ou depressiva, a pessoa consegue recuperar a vida que tinha antes? Essa doença, se for tratada adequadamente, dá uma perspectiva muito boa de recuperação. O indivíduo pode tentar se reinserir socialmente, buscar o auxílio do seu médico, de outros profissionais, eventualmente ligados à área da psicologia, terapia ocupacional, podem ser de grande valor para reinserir o indivíduo na sociedade. O que tu fizesse de tratamento? A princípio foi a medicação química, né? Medicamentos que eram necessários no momento, né? Até acertar a medicação levou um bom tempo, né? Levou bastante tempo, 2, 3 meses para dar uma melhora, né? E foi a terapia e a medicação, né? Conversa, principalmente conversar bastante. E quanto tempo mais ou menos até tu procurar ajuda e ver o resultado do tratamento? Quando eu decidi procurar ajuda, eu já estava numa situação assim, um pouco complicada, né? Um período de 3, 4 meses que eu preciso de ajuda e tem que ser agora, né? Então até procurar ajuda foram 3, 4 meses de muito sofrimento. De situação bem ruim, né? Era uma situação penosa, vamos dizer assim, né? A depressão, ela talvez seja das coisas com maior impacto na qualidade de vida. E uma das coisas que tem se observado, muitas vezes quando a gente está estudando outras doenças, né, e o impacto de outras doenças em medicina, na qualidade de vida, a gente acaba vendo que muito desse comprometimento na qualidade de vida passa por sintomas depressivos. Aquela pessoa que está com um determinado problema físico, né, ela, junto com o problema físico, ela fica deprimida e essa depressão, essa ausência de perspectiva, esse cansaço, esse desânimo, isso às vezes tem mais impacto na qualidade de vida do que a limitação primária da doença em questão, vamos dizer assim, né? A pessoa passa a olhar a vida com uma ótica sombria, né? Então tudo fica ruim. Há vários tipos de tratamento. Nem sempre o paciente com depressão se adapta ao primeiro. Se você não ficar satisfeito com o seu tratamento, converse com o seu médico e busquem juntos uma nova alternativa. A depressão está sempre relacionada a um fator emocional? Nem sempre, mas na maioria das vezes tem um fator desencadeante, especialmente nos primeiros episódios de depressão. À medida que o tempo passa, isso tende a diminuir o impacto do fator externo. Os medicamentos para depressão podem comprometer o apetite sexual? Esse é um grande problema da grande maioria dos antidepressivos. Existem exceções, né? Mas isso de fato é um dos problemas. No entanto, nem todo antidepressivo, nem toda pessoa tem problemas com os antidepressivos nessa parte sexual. Mulheres na menopausa têm maior probabilidade de ter depressão? Sim. Mesmo aquelas que nunca tiveram depressão, é um período que elas estão muito mais sujeitas. Os antidepressivos podem mudar o comportamento do indivíduo? Muda. Uma pessoa que está deprimida tem uma resposta bastante satisfatória à maioria dos antidepressivos. E a psicoterapia, no que tu acha que te ajudou, Edson? A psicoterapia me ajudou, que eu consegui a expor mais as situações que eu estava vivendo, né? Eu falando, eu conseguia encontrar soluções, né? Tu acha que conseguiu te fazer enxergar melhor a situação, assim, o que estava se passando, né? na tua vida? Exatamente. Então eu consegui fazer uma retrospectiva, ver o que aconteceu, né? O que eu estava conversando, expondo, né? E o que ela muitas vezes me dava uma dica.
Então quer dizer que com a psicoterapia tu tá conseguindo lidar de outras formas com problemas na tua vida. Exatamente, né? Então coisas que pareciam insolucionáveis, né? Hoje já fica mais fácil. Então eu vejo quando a coisa que não serve para mim, eu descarto aquilo que não vai ser bom para mim, então eu já não vou me envolver, né? Manter uma rotina de exercícios físicos aeróbicos é uma dica que vale tanto para pessoas com transtorno bipolar como depressão. A recomendação é fazer pelo menos meia hora por dia, 3 vezes por semana. Prefira os exercícios ao ar livre. O sol também estimula a produção de serotonina, substância que ajuda a regular o humor. Durante a prática de exercício aeróbico, o cérebro recebe maior irrigação sanguínea. A região do hipocampo, responsável pelas reações emocionais, é estimulada a liberar mais serotonina, o que causa a sensação de bem-estar. O indivíduo pode buscar assuntos que o interessem, coisas que a pessoa gosta de fazer, como a leitura, eventualmente alguma atividade artística ou uma atividade física, podem ser uma maneira de ir construindo essa reinserção, né, que é muito importante. Na medida que o indivíduo supera a doença, ele também está readequando o seu estilo de vida de uma forma mais saudável. O que a senhora mais gosta no coral? O coral, eu conheci o coral num encontrão que teve lá no Clínicas, eu vi a apresentação deles e eles convidaram quem quisesse participar, podia participar. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio... A Mara entrou, não foi desde o início, a Mara fazem talvez 3 anos, em torno disso. Apesar da Mara ser uma pessoa com outras atividades, agora até inclusive está trabalhando, né? Ela tem no coral uma fonte muito grande assim, de realização pessoal. E onde ela aprende coisas novas, onde aquilo que ela aprende ela pode transmitir a outras pessoas. Ou seja, ela se sentir cidadão, participante realmente efetivo da sociedade. E as pessoas têm muito preconceito, não só com os bipolares, como com doenças mentais, né? Então eles acham que a gente não tem capacidade de fazer aquilo que a gente faz. E a gente cantando, eles tiram o chapéu para nós, a gente arrasa. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio... Hoje queria ser um pássaro. Não pensar, só voar, ver do alto, verdes campos, flores coloridas, córregos, lagos e rios. E lá embaixo ouvir belas sinfonias, até pode ser de pardais ou de um lindo coral.